A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, que alegria estar aqui mais uma vez na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, para mais um jornalístico Clique Jornal, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, música também, sempre com conteúdo diferenciado do que é veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINCT é poder divulgar notícias de interesse da sociedade, mas com uma visão crítica a partir do olhar dos nossos entrevistados. Nosso entrevistado, para quem assiste a Rádio CT, assiste aqui pelo Facebook, Rádio CT Face, pode já ver aqui nosso entrevistado, ele é servidor do DCTA, é o professor Gilberto Vieira Mendes. Quem é o professor Gilberto Vieira Mendes? Ele é artista plástico, empresário, ele coordena um projeto chamado Arte Reciclável. Ele foi aluno de pós-graduação no ITA e hoje é um colaborador do Departamento de Física do ITA, famoso, consagrado ITA brasileiro. Bom, qual é o assunto com o professor Gilberto Vieira Mendes? Acontece que o Brasil ele é líder na produção de resíduos eletrônico, alguns chama de lixo, mas o Brasil é líder na produção desse resíduo eletrônico na América Latina. O Brasil ele é o segundo colocado, atrás apenas dos Estados Unidos. O nosso entrevistado, que vocês podem ver, ele aproveita o descarte de computadores, de televisores, de videogames, câmeras fotográficas, até drone também, entre outros, e acaba criando arte através do seu projeto Arte Reciclável. Professor Gilberto Vieira Mendes, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda, aceitando o nosso convite na Rádio CT. Boa tarde, professor. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. É com grande prazer que eu poder compartilhar um pouquinho desse nosso trabalho, que dura já 8 anos. 8 anos? 8 anos. Professor Gilberto, o seu projeto hoje é Projeto Arte Reciclável, Sustentabilidade e Cidadania. Como é esse projeto, exato, professor? Bom, começou em 2011, quando eu ajudava um trabalho escolar da minha filha, e no final desse trabalho foi feito um helicóptero e um barquinho, uma garchinha de leite, bem simples, mas houve muita atração dos professores, alunos no final do trabalho. E desse trabalho, então, eu consegui realizar meu sonho, né, de fazer algo pela sociedade e também pelo meio ambiente. No início era apenas arte, e buscando visibilidade e crescer e amadurecer mais essa ideia. Posteriormente, por estar usando somente material reciclado, principalmente o resíduo eletroeletrônico, como você falou, que é de grande impacto no meio ambiente e o mal que faz para as pessoas, no corpo humano, com cada produto que solta aquele churume, aquele resíduo de metal pesado, e é prejudicial, gravíssimo para as pessoas. Então, pensando nisso, eu comecei a fazer um trabalho de educação ambiental, por usar material reciclado, coloquei algumas placas de painel solar, ensinando como usar energia limpa, hidráulica e demais fontes de energia sustentáveis. E com isso também eu sempre tive a preocupação de ter o apelo social. Todo trabalho que fosse remunerado ou tivesse um apelo social, ou já era diretamente atendendo as comunidades carentes, ou eu fazia algum beneficiamento mesmo em espécie. Mas não era o bastante ainda, né? E hoje a estrutura, como está montada, vocês podem visitar em nosso site, ainda constitui ainda como meio ambiente, resíduo eletroeletrônico, onde entra o projeto Arte Reciclável. Para quem nos acompanha, qual o endereço do site? É artereciclável.org.br.
Então, atenção, artereciclável.com.br, tem lá até, inclusive, como como e-mail, telefone, tem todos os tudo contatos lá. sim. artereciclável.com.br. Professor Gilberto, começou com um auxílio para a filha num trabalho escolar. Isso. Uma caixinha de leite longa-vida se transformou num helicóptero. Num barco. Num barco. E o helicóptero com resíduo eletroeletrônico, peças de HD. Mas isso aí foi para chamar atenção e ganhar visibilidade. Hoje, o trabalho já está mais sério e amadureceu, atingiu sua maturidade. Então, hoje, o foco está na educação. Porque eu percebi que a educação, ela abrange todas as outras áreas. Inclusive, atende a ODS, né, da ONU, que é a educação para todos. E com isso eu consigo alavancar mais 7 ODSs, que é importantíssimo para a sustentabilidade do planeta. Bom, o detalhe, quais são os danos que pode causar ao nosso planeta o lixo eletrônico, como é conhecido, mais politicamente correto, o resíduo eletrônico? Sim, desde o meio ambiente, né? Eu não sou médico, também não sou da área, minha parte é área técnica, na área de tecnologia da informação, mas isso, descarte incorreto, solta aquele chorume, o chorume corre por lençol freático e vai ser água das plantas, os tecnologia da informação, mas isso descarte incorreto, solta aquele chorume, Opa, o chorume deu corre por tira lençol o freático. fone daí que está dando o repeat aqui. Ok. E esse líquido, esse produto que vai junto com o churume vai desce para o lençol freático, onde nós vamos beber diretamente essa água ou contaminar os animais que nós vamos consumir ou as plantas. E cada metal metal que foi descartado e está impregnado ali, pode desencadear diversos tipos de doenças, né? Principalmente o câncer. Totalmente ligado. O professor Gilberto, segundo a Câmara dos Deputados, o volume vamos chamar de lixo produzido no país cresceu de 213 mil toneladas por dia em 2007 para 273 mil toneladas por dia de 2007 para 2013. Então, num curto espaço de tempo. Esse número possivelmente vem crescendo uma década após? Com certeza. Acompanhando a própria mudança da tecnologia. Há uns tempo atrás, a tecnologia mudava a cada 30 anos. Hoje ela está mudando aí a cada 30 dias. Poxa, né? vida. E daqui a 5, 7 anos, essa tecnologia vai estar mudando em 12 horas. Você sabe o significado disso. Cada mudança de tecnologia muda todos os equipamentos, muda toda a linha de produção e também aumenta o descarte. Essa é a minha preocupação, que eu já vim dessa área e sentia essa mudança, quando eu ia no fundo das fábricas e eu via o descarte. E com isso aqui, depois você começa a ver isso aí nos terrenos baldios, você vê o descarte. E a população hoje, nós temos uma cultura do consumismo, né, desnecessário e o descarte incorreto. São José, ainda com toda a problemática nossa, ainda é uma cidade bem respeitada. Destaque no Brasil em relação a isso. Exatamente, são uma referência nacional e internacional. Mas como eu faço visita em diversos estados, e não precisa ir muito longe, cidades vizinhas, você vê que isso aí é um problema seríssimo. Com o nosso trabalho, eu tento mostrar para eles que o resíduo, o lixo, mas para as pessoas mais leigas, que tem valor. Tanto o lixo úmido quanto o descartável. Agora, professor, o senhor recicla e transforma em arte. O que é que pode dar desse casamento de proteção ao meio ambiente? Bom, primeiramente, você está dando um exemplo que deve ser seguido, né? De como uma das maneiras se dá destino ao resíduo que está sobrando na sua casa e você até gerar renda. Segundo, você está embelezando o planeta, né? Você está dando novas formas, trabalhando na educação, criatividade, e eu tenho resultados muito incríveis nessa área, muito bacana, porque
para cada região que você vai, elas têm uma característica própria. E quando você chega com essas perspectivas e visão que nós temos e vivemos aqui hoje, por São Paulo ser um estado bem mais avançado em referente às outras, por ser mais industrial, então nós já estamos vivenciando esse descarte, esse impacto ambiental maior do que as outras regiões, e as outros estados, você vê que eles estão caminhando para isso, o que nós chegamos hoje. Como eu te falei, São José é referência, então é fácil você falar daqui de São José. Professor Gilberto Viana, Vieira, o senhor com 24 anos de CTA... 32. Não, mas foi aos 24. 24, exato. Perfeito, com 24, entrou nessa atividade, sim, de artista plástico, sim, e sim, também de protetor do planeta. Exato. O que é que lhe agregou na sua vida dentro do DCTA? Bom, eu posso falar da minha vida antes de eu começar a fazer esse trabalho e depois. Bom, eu era um funcionário já de 24 anos de casa, tempo de casa já avançado, então aquele funcionário antigo, né? Fazendo o feijão com arroz, o básico. O básico. Quando eu cheguei com esse trabalho, eu mantive o que eu estava fazendo, até mais, porque para mim poder sair ou fazer alguma atividade a serviço, eu tinha que estar com a lição de casa pronta. Então eu tinha que trabalhar mais. Só que a visibilidade que me deu abriu muitas portas, e justamente essa visibilidade eu não queria só para o lado artístico, pessoal, que fosse dado o nome da arte reciclável como uma vitrine, para chamar novas parcerias, novas atividades, geração de renda, educação. Então foi um trabalho bem bacana, que tanto é que eu me aposentei há um mês, e me chamaram... Um mês? Um mês, estou fresquinho. Cumpriu 32 anos de casa, de serviço público federal. E agora ainda continua como colaborador eventual. Estamos montando um museu, vai ser no Instituto IAV, que fica aqui na estrada de Caraguá, está em fase de construção, e vai ser bem bacana, porque vai ser um ponto mais turístico e educacional para as pessoas. Professor Vieira, Gilberto Vieira, então, a reciclagem e o trabalho de artista plástico mudou a sua vida. Pode mudar a vida do planeta e pode mudar a vida das pessoas? Com certeza, já está mudando. Eu tenho trabalhos mensurados, documentados, e eu faço trabalho hoje junto com as escolas públicas, comunidades carentes, como nós estávamos conversando em off, a cooperativa Coopertec é uma das parceiras nossas, já fizemos trabalho junto o Campos Alemães, através dessa cooperativa, como ponto de referência, de base, com a Polícia Militar, Polícia Civil, daqui de São José dos Campos, e continuo fazendo ainda com a comunicação social do CTA. Professor Gilberto, explica para o público que nos acompanha um pouco sobre esse projeto que é a arte reciclável. Está aqui, passar para você que nos acompanha pode... inclusive, tirar um print desse material. Está aí, projeto reciclável, sustentabilidade e cidadania, exposições, palestras e oficinas. E busca aí os parceiros também para que você seja um apoiador ou patrocinador desse projeto. Explica para a gente um pouco sobre esse projeto que agora já ganhou tentáculos na sociedade. Perfeito. Eu já tenho atividades... prestado em 9 estados brasileiros. 9 estados? Tanto como servidor público, indo a serviço da Força Aérea, como pelo Ministério da Defesa, diversas vezes em Brasília, Porto Seguro, diversos outros estados, mas também por empresas privadas. Como esse trabalho é fortemente dedicado ao socioambiental. Então, nós desenvolvemos exposição de artes, mostrando o que é o trabalho, para contextualizar. Nas exposições, nós fazemos trabalho com acessibilidade, com deficientes visuais, auditivos, e sempre agregando a inclusão, né? É para todos. As palestras, onde eu mostro o resultado desse trabalho, desses últimos 8 anos, e alguns pontos mais em foco. No caso, eu estou aplicando hoje a Educação 4.0. É um conceito, é uma tese do professor nosso que está se formando agora, e eu participei como pós-graduado, e esse trabalho, então, estou remodelando todo esse cronograma que foi mostrado, e com isso nós estamos fortalecendo a educação, com metodologias de ensinos de baixa tecnologia, com baixo custo,
utilizando a tecnologia, ciência em sala de aula. Professor Gilberto, então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, eu gostaria que o senhor pudesse explanar mais, aqui, por exemplo, pega um computador obsoleto e transforma em arte. Exato. Gostaria que o senhor pudesse enumerar quais são, realmente, máquina fotográfica vira arte. Qualquer coisa. Então, a gente fala já sobre isso com o professor Gilberto Viana, ele é do projeto Arte Reciclável. Está aqui que você pode acompanhar, eu até peço ao senhor e à senhora que possa tirar um print aí. Foi desde 2011. 2011. Desde 2011 está aqui o projeto Arte Reciclável, que faz exposições das obras de artes e administra também palestras e oficinas. É bom ter aí na sua escola, na sua entidade também. Um breve intervalo e a gente volta já. O Jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Por falar em ciência, estamos aqui com o professor Gilberto Vieira Mendes. Mais uma vez, quero lembrar que o professor Gilberto, após 32 anos de serviço público federal dentro do CTA, mas lá mesmo há 8 anos ele já desenvolve a sua atividade de artista plástico como a reciclagem. Ele é um empresário e acabou coordenando o projeto chamado Arte Reciclável. Professor, foi a grande virada da sua vida, o pedido de ajuda da filha? Pai, me ajuda a desenvolver o trabalho da escola? Sem ela pensar, ela me empurrou para a minha realização, deu um presentão, porque eu queria fazer sempre um trabalho socioambiental, e com essas artes, com essas peças, me deu a ideia de criar, então, obras de arte com material reciclado. Não tinha pretensão, nem que sabia como ia chegar, aonde ia chegar, mas foi tomando forma e conteúdo importante para a sociedade, para o meio ambiente, e hoje, então, eu pego material, o que for, eu dou muito valor e utilizo muito o resíduo eletroeletrônico, ele é muito rico. Qual é o resíduo? Principalmente HD, pente de memória, processador, dentro do HD, que é o disco rígido, onde fica a memória fixa do computador, tem um disco. Aquele disco ali, junto com o metal, que é preto e prata, fica muito rico nas peças, ele valoriza muito. E como as pessoas hoje só estão acostumadas com high-tech, né, tudo tem que ter som, movimento, imagem, quando eles olham tudo eletrônico, eles acham que todo aquele eletrônico vai fazer alguma coisa, né? E é apenas um... Aí eles falam assim, eu passo de longe e eu vi alguma coisa sofisticada, e quando vi de perto era um sucata, né? Mas o importante ele já fez. Primeiro, atrair a atenção, tirar as pessoas de frente da telinha do seu celular, do seu tablet, do computador, e ouvir as outras pessoas. Por poucos minutos ou segundos, você tem um canal de comunicação que você direciona a mensagem que você deseja. No meu caso, o trabalho socioambiental. Eu vejo que nós temos aqui, é o mesmo que eu tenho aqui no banner. Sim. Tem um banner ali, fazemos exposições das obras de artes e administramos palestras e oficinas. Exato. Professor, o senhor pega lá uma máquina fotográfica, um drone, uma impressora. Sim. Tudo isso... vira material ou artístico, né? Robôs, experimentos, porque o mesmo conceito que eu uso para criar obra de arte, eu então começo a aplicar em experimentos, que é a minha área de atuação. Mas são experimentos interativos, porque hoje em dia, como eu te falei, tem que ter a interatividade. Então, eu costumo usar em sala de aula, nas oficinas, ou nos cursos que eu administro, aula invertida, onde você começa a instigar os alunos. Primeiro, chama atenção com as exposições e com os robôs. Mostra o que é, onde é que eles querem chegar. Depois convida para descobrir como funciona. E aí, com essa metodologia de ensino, nós começamos a instigar os alunos, entramos com animação gráfica, simulador digital, que tem que ter, não podemos tirar o brinquedinho da mão deles. Muito Só que aí você faz o link com alguns experimentos físicos, que é mão na massa, o saber fazer, e aí eles começam a brincar, mas tudo com sucata, resíduo. Eu estou usando o mesmo componente que estava lá, que eu ia para o resíduo, para ser descartado, eu usei para arte, eu estou usando para educação. E eles conseguem fazer montagens, depois que passam pelo simulador,
E o desafio, no final, seria eles montarem um robô, por exemplo. Professor Gilberto, agora, esse projeto, ele se destina a algum público específico ou está aberto para todas as idades? Ele é para todas as idades, porque as exposições atraem a todos, classes sociais diferentes, e todas as idades, porque tem algo em comum e é diferente, é inédito. Isso que é o bacana, né? De você conseguir agradar e chamar essa atenção. Toda a cadeia, né? Sim. Homem, mulher, adulto, criança. Todos. Primeiramente, o adulto acha bonitinho. A criança já acha... Já quer brincar. Quer dizer, interage com todo mundo. Interage. E o legal com essa interatividade, você fazer um trabalho, por exemplo, para as pessoas que não enxergam. Ao deficiente visual? Opa, as exposições são adaptadas. Essas pessoas, elas fazem o tato no robô e depois controlam o robô. Então, isso aí está no nosso site, foi documentado, já fiz diversas vezes, mas esse foi documentado, foi num trabalho que eu estava fazendo em Porto Seguro, e no final de uma entrevista chegou um grupo de deficiente visual. Eu acabei de fazer a entrevista e fui dar atenção a eles. E a reportagem continuou. E depois pegou o depoimento dessa menina, que foi uma das partes, ela é deficiente visual, e ela participou e depois ela deu o depoimento dela. Então, isso que é o bacana, não tem preço, né? Sensacional. Professor, agora, o senhor falou já 2 vezes da interatividade com as pessoas. Agora, esse projeto, a arte reciclável, ela possui algum patrocínio, porque ela tem uma demanda de custo para ir até o local, para preparar o material. Como é que ele é viabilizado? Tem patrocínio? Não tem. Não tem. Infelizmente, é mantido com recurso próprio. Normalmente, eu cobro uma taxa ou tem que quebrar os ovos da galinha de ouro para poder manter a galinha viva, o projeto todo, porque eu faço peças sobre encomendas, mas é única e ninguém mais compartilha, só quem recebeu essa peça. Eu recebo honorário e a pessoa recebe aquele brinde, mas não compartilha com a comunidade. Isso é errado. Eu acho que hoje em dia, o plano nós estamos caminhando, é tudo compartilhado. O que serve para um, serve para todos, e cada um usando naquele momento um determinado tempo, que é o compartilhamento de bens e serviços. Hoje, até a Supretec já falou sobre isso, e teve aqui em São José dos Campos, no Parque da Cidade, o retorno dos produtos para o fabricante. Tem até um nome, uma logística reversa. A logística reversa. Já é lei, já era para estar funcionando, mas a lei, vem a lei primeiro, depois vem a execução, aí vem a educação, é onde é que eu entro, né? A logística reversa é o seguinte: quem produziu o produto vai até a ponta, chega no cliente, quando ele acaba de usar, ele faz o caminho de volta, que é o reverso. E o produtor, quem forneceu aquele material, vai ter que dar um destino, de desmanchar, desfazer e não deixar ir para o meio ambiente, como é feito nos dias de hoje. Já existem empresas e ganham muito, ela sobrevive disso. Então, tudo tem valor. Da política reversa. Da política reversa, da logística reversa. Por exemplo, as cooperativas, né? Nós temos parceiros, várias cooperativas aqui de São José dos Campos, que eu dou apoio, faço algum trabalho em conjunto com elas. Uma delas é a Coopertec, parceirona. Do Clodoaldo. Do Clodoaldo. A pessoa do Clodoaldo. E eles fazem um complemento, né? Porque como eu estou fazendo uma educação ambiental, vem esse material. E aí o que eu faço? Eu ponho esse pessoal para atender e fazer essa coleta. Agora, professor, no caso de uma boa assessoria, um bom lobby, não dá para chegar na indústria para trabalhar a logística reversa e o patrocínio para esses eventos? Não seria muito interessante para eles, em cada evento, tá lá um nome famoso? Exatamente, por isso que eu trabalhei o socioambiental, o ecomarketing das empresas. Como eu trabalhava para a Força Aérea, na ocasião, falei com o nosso diretor, ele deu todo apoio junto à comunicação social e participei 8 anos com eles. Continuo ainda parceiro deles, porque está no sangue, a gente é da casa e não tem como ficar fora. Mas, agora, como privado, eu pretendo arrumar parceiros, onde ou eles colocam a marca, ou eu vou representá-lo.
tipo exposições, eu levo os robôs com mídias que se comunica com mensagem direcionada de logística reversa e consumo consciente, sincronizado em libras, para atender os deficientes auditivos. Então, é um trabalho bem rico, né? Chama atenção, é diferente, e quem vai pagar vai ser as empresas, porque compensa, e elas têm que ter uma compensação social. Então, é o ganha-ganha. Que maravilha. É o ganha-ganha. Professor Gilberto, a política, logística reversa já é uma lei. Agora, o projeto Arte Reciclável, ela já entrou no calendário da educação aqui em São José? Não, ainda não. Necessita de lei, então? A parte educacional? Não entendi a pergunta. Se o projeto Arte Reciclável já está no calendário... Não está ainda. Não está. Então, o senhor tem muito trabalho pela frente? Tem muito, eu estou esperando os convites. Muito bem. Então, olha, para que a prefeitura possa também fazer a inclusão da política reversa, é esse o nome? Logística, exato. Não é? Aqui em São José já é bem forte essa parte, já tem uma equipe deles, da Urban, que faz essa educação nas escolas. Até já cheguei a fazer algum trabalho juntos com eles, já existe. Agora, com arte reciclável, eu não vi nenhum outro ainda igual. Pergunta para o próximo bloco, professor. Precisa de algum conhecimento na área de mecânica ou de eletrônica para conseguir criar arte? Não responde agora. A gente pode responder daqui a pouco? Sim, com então, certeza. Breve intervalo. E o professor Gilberto Vieira, ele volta já aqui no Clique Jornal exatamente para falar sobre como criar arte, como é a criação do artista plástico na arte do reciclável aqui em São José dos Campos. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Lembrando que o nosso entrevistado de hoje, o professor Gilberto Vieira, ele é do projeto Arte Reciclável, Sustentabilidade e Cidadania também. Está aqui o professor, e lembrando que o Brasil é o líder, ele é líder de produção de lixo, chamar de lixo? Não, é resíduo. Politicamente correto, é lixo, é resíduo, mas é conhecido como lixo eletrônico aqui na América Latina. Perde apenas para os Estados Unidos, né? Sim. É muito. Mas o Brasil é um consumidor de mídias eletrônicas, de computador, de drones, de máquina fotográfica. O brasileiro é um apaixonado por esses produtos, professor? Sim, você percebe, todos querem ter, desde a casa dos mais ricos quanto os mais simples, né? E como você me perguntou na última bloco, né? Como que se cria? Então, exatamente, aí é que está. São dois canais, um é como criar e outro como produzir. Normalmente, a criatividade, os insights, né? Aquele momento que vem as ideias, no meu caso começou naturalmente, né? Mas isso pode ser estimulado. Então, em dinâmicas, através de oficinas que eu faço de artes, não é o objetivo de criar artista ou artesão. Pode ser também para geração de renda, mas focado na parte da criação, você coloca a pessoa sob pressão, porque tem um tempo limitado de 40 minutos, 60 minutos, para ela criar com objetivo definido a ser alcançado e com material que é do dia a dia dela, mas não para trabalhar como arte, né? Que ela não faz arte o dia todo. Então, é interessante o resultado que se entrega no final e as pessoas começam a fazer o trabalho, eu faço individual, personalizado, e você vai instigando as pessoas e elas começam a desbloquear a mente e surgir as ideias. Com a experiência que eu tenho, eu já encurto o caminho, se está no caminho certo ou não, e elas deslancham sozinhas. Professor Gilberto, agora as pessoas precisam fazer algum curso para conseguir esses objetos de arte, essa criação e essa produção? Não, qualquer um, todo mundo tem capacidade, todo mundo tem alguma habilidade em especial, todas as pessoas. O que a gente faz é instigar a que ela tem maior potencial para puxar as demais, desenvolver as demais, se chama múltiplas inteligências. A gente pega a inteligência que a pessoa tem mais habilidade, o que ela se destaca, para aflorar as demais. Mas na oficina, o que a gente busca é trabalhar a capacidade criativa, pensar fora da caixinha.
Então, as empresas me chamam sempre para fazer essa dinâmica com os colaboradores ou com os alunos, e é muito interessante o resultado. É o que eu mostro nas oficinas, nas palestras. Né? Professor, então, a pergunta que ficou, conhecimento em mecânica, conhecimento em eletrônica, é um adjetivo? Olha, eu tenho exemplo para todas as áreas. Eu tenho um exemplo de um psicólogo, ele fez uma coluna cervical, uma professora, mas que ela tem habilidade também, ela faz trabalho voluntário na área de oncologia, então, para trabalhar com criança. Então, é uma obra de arte que ela criou, aplicado na oncologia. Tinha um aluno que tinha conhecimento na parte naval, ele fez uma escultura e no final ele falou, essa escultura, se você estiver no naufrágio e com a busca de uma aeronave com sinal de radar, você vai ser mais facilmente encontrado à noite, porque ele vai ser essa obra, quando bate o sinal do radar, ele um ponto de explosão de luz, chama atenção. Então, são exemplos que eu não ensinei nada para eles que me trouxeram. Então, é pelo contrário, é uma troca. No meu caso, eu aplico muito a área de eletroeletrônica, informática, que é a minha área de atuação. Mas nós temos um exemplo em diversas áreas. Depende do profissional. E flora com ele, isso aí, traz com ele. Através da palestra e da oficina. Que é realizado quantas por mês, professor? Olha, depende dos convites e os parceiros. Espero que aqui, então, possa fluir com mais certeza. Um convite. Em 10 dias eu cheguei a administrar para mais de 850 crianças. Em um evento, 2, 3 anos que eu já estive em Brasília, cada ano foi uma demanda desse tipo. Mas, normalmente, as oficinas são 2 tipos que eu costumo trabalhar até o momento, que seria a de arte, para trabalhar a capacidade criativa, e o de robótica. Na verdade, não é robótica, é robótica, experimentos com reciclado. Na verdade, eu dou uma aula de física e no final eles me entregam um robô, porque o material que eu propus a ele, mas poderia ser qualquer outro tipo de experimento. Porque eles ganham o conhecimento e a habilidade. E onde eles vão aplicar é o exemplo. Tá? Que nós temos que trabalhar é o saber fazer. Agora, professor, quase todo, eu vou chamar de lixo eletrônico, até por uma maneira genérica, mas é resíduo. Resíduo, mas, o correto é resíduo. O correto é resíduo. Mas quase todo o lixo eletrônico no Brasil, ele é descartado de maneira errada. Nós que gostamos de material eletrônico, não tivemos o ensinamento ou nem a sensibilidade de descartar isso, aí começou na pilha do radinho? Na verdade é o seguinte, o negócio é bem mais amplo, porque como entra na logística reversa, tem lugares que tem ponto de coleta, mas não tem aonde descartar essa coleta. Porque esse ponto de coleta tem um ponto limite, tem um limite que ele consegue receber. Vai encher a caixa. Vai encher a caixa. E depois, o que faz com essa caixa? Só compensa fazer essa logística reversa e dar um recurso bom com demandas. Por isso que tem que juntar diversos pontos de coletas, se unir e separar, classificar cada tipo de material, que aí vai ter o valor financeiro. É complicado e é mais longo. Por isso tem que ter o envolvimento de todos. Não é do prefeito. Quando você coloca um saquinho de lixo na porta da sua casa, a prefeitura está tomando conta de fazer a coleta. Mas se você não separar o material corretamente, fica difícil. O prefeito não pode passar na casa de cada um para pegar, ou ele falar para cada um como separar. Então, aí onde é que nós entramos com a educação ambiental? A conscientização, aí que vai funcionar com a ajuda de todos. É complicado, é bem complicado. Olha, sensacional. Informação que chega aqui, cada um de nós, eu, o senhor, o Eduardo, a Shirley, cada um de nós, cada um dos brasileiros produz, em média, 8,3 quilos de lixo eletrônico por ano. Exato. E desses 8,3, somente 3% segue para o centro de reciclagem. Então, nós temos 97% de maneira errada. Errada e prejudicial. Prejudicial, como você falou do chorume. Hoje São José dos Campos é uma referência, mas nós não temos um tempo terminando já no aterro nosso. Eu não tenho essa data exata, esse período exato, mas são poucos anos que faltam. E depois? As outras cidades vão chegar no máximo da capacidade dela de fazer o aterro. E aí, o que nós vamos fazer?
O senhor faz um alerta, então, porque Sim. cidades como Caraguatatuba e outras do litoral, e até aqui, acho que Taubaté, Tremembé, exporta o lixo. No caso, acho que, se eu não me engano, Tremembé recebe o lixo de Caraguá e Ilhabela. Quer dizer, é um lixo caro, porque lá já não teve a capacidade. Exatamente. E Tremembé acaba recebendo. Exatamente. É um lixo que viaja todos os dias. Tem o combustível, tem toda a cadeia produtiva ali para fazer essa logística reversa. Então, é gravíssimo. O professor, que é um artista, então, material tem de sobra. Bastante. Agora, precisa, então, de pessoas que possam se enganjar nesta luta desse projeto de arte reciclável. Na verdade, o arte reciclável é um alerta para as pessoas e mostrar que tem outras maneiras de lidar com a dificuldade. No caso aqui está sendo a logística reversa. Se conseguimos introduzir essas pessoas, principalmente as mais carentes, que consiga benefício financeiro, né, por exemplo, de pegar uma peça dessa que eu estou construindo e que faça em larga escala e consiga pôr numa loja, fazer a venda e reverta tudo em mão de obra dela, poxa, eu já estou realizado de poder estar fazendo alguma coisa na vida dessa pessoa. Então, é um dos objetivos nossos, né? Informação que chega, professor, que 1 ano e meio, 18 meses, é o tempo médio de vida de um novo smartphone. Geralmente é 1 ano e meio. E conforme um novo aparelho chega às lojas, outros tantos são aposentados. Ele vai ficando no canto, vai ficando ali, até que vai para o lixo. Sabe qual a utilidade nós estamos dando para esses equipamentos? Notebooks, celulares, tablets antigos. Eu só preciso para entrar num aplicativo que é um simulador. Então, o que eu fiz? Os desktops, eu montei uma sala de aula, onde montamos uma sala de aula dentro da Coopertec, que ficava no Campos Alemães, e nós demos um curso de informática, junto com o de artes. A entrega do trabalho era o seguinte: quando eu saísse, eu doei esses computadores, que foram doados a mim, na verdade só repassei, e deixei um conteúdo de aula, que eu já tinha dado a aula de artes, como fazer todo o processo, e no caso eu deixei as aulas passo a passo para fazer objetos de bichinhos, com latinha de refrigerante, que era comum à comunidade, agregando valor na mão de obra deles. Ao invés de vender a latinha por quilo, eles vão vender os objetos, vão ganhar muito mais, né, que é o valor agregado. 68 latinhas dá 1 quilo, 1 quilo que vai custar R$4. 4. Os objetos foi a tese de mestrado de uma colega, ela mensurou a R$45 cada objeto. Sensacional. R$45. R$45 o valor daquele objeto. 10 vezes, 12 vezes mais. Exato. Então, professor, a ideia é agregar quanto mais pessoas ao projeto Arte Reciclável. Exato. Os tablets e os celulares, como eles estão funcionando, eu consigo acessar simuladores que funcionam com... Só precisa ter o sinal da internet e roda nesses equipamentos. Então, tem os notebooks e esses celulares e os tablets fazendo as oficinas de robótica, né, que a gente faz a simulação e a animação gráfica antes de entrar na parte prática. Então, tudo tem uso. Olha, então, nós falamos aí do smartphone, do telefone celular, mas computador, TV, um videogame também faz arte com ele? Todo. Ou arte, ou robô, ligado à educação, nós vamos fazer alguma coisa, ou principalmente experimentos, né? Eu dei um exemplo, como a capacidade criativa das pessoas não pode se prender ao tipo de material. No caso, nós estamos falando de material reciclado, resíduo. Mas com uma das exposições que ficou no Center Valley por 9 meses, passou mais de 120 obras, que eu trocava a cada 45 dias, passou um delegado daqui da nossa cidade, meu amigo, Dr. Neymar, e ele... Dr. Neymar, que foi o delegado da Diju. Da Diju, agora ele está na geral. Hoje está na geral. E aí ele me fez um convite, né, me ligou, falou, pô, Roberto, sabendo, eu sei que está com a exposição, foi só eu, doutor, mas o que eu fiz de errado? Aí ele falou, não, se eu te fizer um desafio, se eu doar simulacro de brinquedo, você consegue fazer arte com isso? Foi criado 14 obras de arte com simulacro de brinquedo que foi apreendido na mão de menores, e o desafio foi grande para mim, porque é um material que não está acostumado no dia a dia, até para lidar com aquilo ali não é muito meu forte,
mas nós tínhamos que passar uma mensagem ao contrário ao armamento, o desarmamento, né? Não a violência. Então foi junto com o judiciário e fizemos essas obras também que está pronto para ser exposto em determinados lugares em órgãos públicos. Que maravilha. Então você vê que como a capacidade criativa ele se adapta, né? Precisa de gente. Precisa de gente. Precisa de apoiadores. Exato. Professor, a Europa está enviando o seu lixo eletrônico ilegalmente para a Nigéria. De vez em quando, no Porto de Santos, a gente vê contêineres e mais contêineres com lixo que está vindo de outro país. No próximo bloco, a pergunta: quanto tempo tem de vida o aterro sanitário de São José dos Campos e o que é preciso fazer para salvar a região do colapso do lixo? Podemos falar sobre isso? Podemos. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor Gilberto. Olha, é o projeto Arte Reciclável. Está aqui para você fazer dar um print, como diz, não é? Esse projeto começou em 2011, através da criação de obras de artes produzidas com resíduos sólidos, que atualmente promove a capacidade criativa da vida dos participantes. Educação ambiental, desenvolvimento social, ensino de ciência e atividade com acessibilidade. Está aqui para você, já fez um print e a gente volta já com o professor Gilberto Vieira, ele que é idealizador do projeto Arte Reciclável. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje desse papo muito relevante para o meio ambiente. Pois é, estamos de volta, é o último bloco de hoje desse bate-papo interessante, bate-papo de cidadania com o professor Gilberto Vieira Mendes. O professor Gilberto, ele é artista plástico, ele é idealizador do projeto chamado Arte Reciclável. Professor, a pergunta que ficou, mas antes eu quero te perguntar mais uma vez, quero que o senhor repita a questão do lixo eletrônico, o que ele pode causar ao meio ambiente. Então, como eu tinha falado no início do bloco, ele contamina o solo, vai para o lençol freático com a chuva que cai, através do lençol freático ele vai voltar ou quando os animais bebem aquela água, ou quando nós também podemos beber, ou vai para aguar as plantas, que vai ser contaminado. Por ser metal pesado, fica impregnado. E quando nós absorvemos aquilo ali, vai gerar diversos tipos de doença, câncer. É muito sério. E até sério. Nos animais também, que bebem daquela água. Com certeza. Professor, o senhor falou de uma lei que é a lei da logística reversa. Exato. Que essa é para que as empresas Brastemp, Philips, a Canon, possa, depois de usado esses aparelhos, eles irão recolher. É uma lei. Exato. Você compra o equipamento, ele chega na sua casa, né? Quando você compra, vai vir a entrega. A logística reversa, você pega esse material que você já não usa mais, o eletroeletrônico, seria todo tipo de material. Você entrega num ponto de coleta e os fabricantes daquele material são obrigados a receber. Né? Uma lâmpada fluorescente, que é danoso. Você leva para aquele fabricante, o comerciante que vendeu aquilo ali, entrega para ele que ele é obrigado a receber. A farmácia com os remédios, tudo que se é fabricado, é produzido, ele é responsável em receber e dar destino correto no descarte daquele material. Isso é lei. Tá? Agora, a lei existe, a caixa também, agora, quando encher a caixa... Então, quando enche, tem que ter uma infraestrutura por trás dela. É a cadeia da logística reversa. O seu trabalho, então, é criar arte com esses produtos recicláveis, poder fazer a educação ambiental nas escolas. Exatamente. Nas escolas e empresas. As empresas têm chamado muito, porque nós fazemos dinâmica com os profissionais, ou nas exposições, ou nas oficinas, né? E palestra também mostrando que a cadeia, como que funciona nessa parte artística junto com o resíduo, né? O que era um problema, nós transformamos na fonte de renda. Tá? Muito bem. Professor,
O senhor é um conhecedor do assunto. Nós tocamos aqui no bloco anterior, até Sim. falamos sobre a Europa, que está mandando para a Nigéria até ilegalmente todo tipo de lixo, Sim. inclusive o eletrônico. Exato. No caso, nós aí em São José, a gente ainda pode respirar, que nós temos lá, na pessoa do Clodoaldo, uma cooperativa. Exato. É uma das cooperativas, no caso da Coopertec. Coopertec. Ela é especializada em eletroeletrônico, né? Que, quer dizer, pelo menos ameniza um pouco. Sim. Ajuda e muito. Exato. Ajuda e muito. Agora, o aterro sanitário aqui de São José dos Campos, ele está chegando na sua capacidade máxima. Exatamente. Eu não trabalho na Urban, mas eu já estive visitando e recomendo que todos fossem visitar o aterro sanitário aqui de São José dos Campos para ver o impacto que é aquilo ali. Eu tive lá uns anos atrás e hoje eu acredito que nós temos mais um tempo de 5 anos de aterro, se eu não me engano, se eles não fizerem nenhuma reforma de expansão. E é absurdo, eu passei um tempo sem visitá-lo, quando eu fui visitar novamente eu vi uma montanha com aterro, na beira ali da estrada do Torrão de Ouro, para você ver a capacidade que nós temos de geração de resíduo, de lixo, né? Uhum. E quando recicla, você está deixando de tirar do meio ambiente, você está reaproveitando aquele material, por exemplo, do alumínio, do plástico, né, que vem do petróleo, de não ter que tirar do meio ambiente. Você usa o que já foi usado, vai reutilizar o que já foi usado, né? Bom, nós precisamos, então, de educação para poder separar o lixo dentro de casa. Exatamente. Começa dentro de casa. Se todo mundo fizer, quando a coleta passa na frente de sua casa, aquele material que é lixo mesmo, ele já vai sem o reciclado, então já diminuiu um grande volume. E aquilo ali poderia até ser reaproveitado, que é o lixo úmido, fazer outro tipo de reciclagem, né? Mas ainda é o segundo estágio. Primeiro vamos focar na reciclagem de material sólido, que é prejudicial bastante. Professor Gilberto, o senhor, então, é um artista plástico, começou ainda dentro do DCTA, onde trabalhou por 32 anos. E ali se apaixonou por isso. Quais são os objetos criados que hoje pode ver, inclusive, no site? Sim, eu ainda eu tenho mais de 500 obras quando eu parei de contabilizar, né? Sem as réplicas. Desse material, eu mantenho uma média de 150 peças para fazer diversas exposições simultâneas, mas nós temos, que chama muita atenção, são 4 robôs, 3 deles de 2 metros, 1,5 metro a 2 metros de altura, interatividade, ele tem telinha que se comunica em libras, com energia limpa, usando energia híbrida da solar e elétrica, maravilha. E fazemos trabalho com acessibilidade nesses robôs, né? Tá. Agora, professor, então existe uma família de resíduos que se transformaram em objetos. Sim, a Reciclate, o Recicloid, o Eco-Robô, o Oli. Inclusive com nomes. Com nomes, são uma família, né? Que maravilha. A exposição, a próxima exposição será onde? Nós estamos em fase de montagem ainda, aqui no IAV, um espaço do LIC, né, Laboratório Interativo de Ciência, que foi convidado junto com o nosso coronel Lester, e montamos um espaço ali, já está pronta a minha parte da exposição, mas a infraestrutura ainda estamos finalizando. Vai ser uma exposição bacana, para ser um ponto a mais de tração para as escolas, e estou aguardando convites para participar junto com os empresários e promover a marca deles junto com a arte reciclável. Que maravilha. Então, a exposição será permanente? Essa eu espero que fique, um bom tempo. No Instituto IAV? Isso, exato. Que está quase pronto. Está quase, ainda não está aberto ainda ao público, nós estamos montando. Então, uma das primeiras atividades do Instituto IAV será a exposição do projeto Arte Reciclável. Provavelmente, uma delas, sim. Muito bem. Professor, mais uma vez, tem ali no telão, no banner, mas eu vou tentar mostrar aqui, para que você possa... esse é um dos robôs... Posso passar meu site, meu telefone? Claro, claro. Qual é o site? O site é arte.com.br. Arte.com.br.
artereciclável.com.br e o telefone é 12 99765 0804. 99765 0804. Muito bem. Então tá aí www.artereciclável.com.br. Perfeito. www.artereciclável.com.br. O senhor procura parceiros, uma indústria... Parceiros que possa financiar e patrocinar essa ideia. Nós já temos diversas cartas de intenções de entidades carentes para receber esse trabalho, ou na própria empresa que está nos chamando para fazer a apresentação em exposições ou com público, colaboradores internos. No caso, aqui em São José, onde é que eu posso descartar e como é feito o descarte de um material eletrônico? Tá, hoje a própria prefeitura já tem uns dias da semana, que conforme o bairro que a pessoa mora, já tem um ponto que você deixa, eles fazem a retirada. Ou o próprio PEV, que são pontos de recolhimento desse material, né? Ah, sim, nos PEVs da prefeitura. Exatamente. Pode deixar ali. Isso, recebe. E aí a cooperativa... A Coopertec trabalha junto com a Urban e lá vai eles lá fazem... e retira. Exato, eles fazem a separação desse material na Urban. Muito bem. Professor, então, projeto Arte Reciclável, no Google, encontra? Se colocar Gilberto Vieira Mendes ou Arte Reciclável, vai ser encontrado. Olha, no Google, Gilberto Vieira Mendes ou Arte Reciclável SJC, não precisa. Não precisa. Mais uma vez, professor, o telefone qual é? 12 99765 0804. artereciclável.com.br, nosso site. Muito bem. Então, tá aqui para que você, olha, mais uma vez, tirando o print desse material, 99765 0804. Perfeito. Ou artereciclável.com.br. Professor Gilberto, qual a mensagem que o senhor deixa no final desse nosso bate-papo, que eu gostaria que o senhor viesse mais vezes falar sobre isso? Com certeza. Bom, peço a todos, né, que tenham mais consciência antes de consumir, porque depois que você consumiu, aquele produto é seu. Você tem que saber também fazer o descarte correto, ou usando a logística reversa, mas para chegar até a logística reversa, você tem que fazer o encaminhamento desse material, ou no PEV, ou com a cooperativa, ou com alguém que vai fazer a coleta correta disso aí. E o senhor vai transformar esse resíduo eletrônico numa bela obra de arte? Eu e os demais que participaram do meu trabalho. Coisa boa. Professor Gilberto Vieira Mendes, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Bem, amigos, ele é servidor do DCTA, agora aposentado, professor Gilberto Vieira Mendes, artista plástico, empresário e coordenador do projeto chamado Arte Reciclável, que você pode acompanhar aí, buscar no Google. Por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês.